a essa segunda aula, que já é quase uma terceira, né? A gente, como vai batendo as unidades, eram 4 unidades ali. Eu trabalhei bem primeiro as 2 primeiras unidades e a partir disso hoje a gente tem outras 2 unidades para trabalhar sobre essa ótica do helenismo, em especial entender quais são as consequências desse processo, dessa expansão que a gente acabou lidando ali quando falou de helenismo, como a gente construiu. Mas vamos recuperar da última aula que eu acho que eu terminei meio que num clímax, assim, era o auge de... Um minutinho, deixa eu avisar uma coisa. Minha esposa teve que ir para o médico. Ah, então vamos lá. Quando a gente começa a pensar sobre esse momento do helenismo, sobre essa ótica, há, um, há uma grande coisa em curso ali. Pelo menos há uma grande mitologia. O que eu espero que vocês já tenham entendido? Eu espero, sinceramente, que vocês já tenham entendido o papel, o peso e a força do Alexandre da Macedônia. Ah, mas eu preciso tirar uma certa mística em alguns pontos. O Alexandre é muitíssimo associado a uma velha visão de história. Essa velha visão de história constrói todo um ideal, constrói toda uma imagem de que tudo se resume ao heroísmo, tudo se resume ao grande feito do herói, ao grande feito do sujeito, tudo se resume à grande estrutura, como você coloca e você transforma e você dá a base. O gatinho, meu amor, só pode ter sido você. Esse foi eu que coloquei. Eu avisei a mamãe. Vai. Então, quando a gente pensa sobre Alexandre, exatamente, exatamente. Sua filha melhorou? Oi? Vocês Sua estão me filha vendo, não? melhorou? Como é que ela tá? Obrigado. Melhorou. Tá boa? Não. Deu otite junto? Deu. Parou de coçar? Parou. Foram 5 noites seguidas indo para emergência? Foram 5 noites seguidas indo para emergência, meia-noite, 1 hora da manhã. Está bem? Está bem. A esposa pegou o mesmo vírus? Pegou. Hoje está na emergência do hospital agora, por isso as minhas estão vindo falar comigo e a câmera está posicionada assim? Sim, está no hospital agora. Mas está tudo bem. Está medicada, tá, tem isso. Tem isso. Infelizmente, estamos encaminhados, dentro do que é possível, dentro do que a gente tem na mão, estamos encaminhados. Tá? Mas Melhor, obrigado. então. Tá, não, tá no caminho certinho. Então, como o Renato falou, a imagem que se tem é o helenismo. Ó Alexandre o Grande! A gente precisa ter muito cuidado para não transformar isso na nossa maneira de ver o helenismo. Para não transformar isso na nossa. Por isso que a primeira coisa que eu fiz na aula passada foi dizer assim, gente, tem um monte de discussões sobre isso. Esse momento do helenismo é um momento que a gente fala de 2 dinastias, quando a gente olha para os persas. Os Aquemênidas, que a gente já trabalhou, e a sucessão que são a dinastia Seleucida, que vai ser justamente a dinastia pós-Alexandre. A imagem de Alexandre como herói. Alexandre chegou lá e se tornou tudo de bom, uma figura poderosa. A imagem que a gente passa a lidar. Tem uma cultura local, tem uma estrutura local, tem uma sociedade local. E é sobre essa sociedade, é sobre essa estrutura que a gente acaba trabalhando e entendendo e discutindo tudo o que nos é interessante trabalhar. Eu passei para vocês uma série de textos que tratam sobre esses processos, que ajudam a entender sobre como o encadeamento entre as guerras e a lógica da chegada das outras dinastias, como
tradições acabam por legitimar a figura do próprio Alexandre. Os macedônios não representavam de nenhuma forma a ideia de ou um povo superior ou um povo inferior, nada disso. Mas eles tinham, tal qual como gregos, uma série de elementos culturais que estavam ali daquela presença, que marcam sua organização política, a sua presença em todos aqueles conflitos que foram enfrentados pelo mundo grego, a relação com os persas. Então, apesar deles serem os estrangeiros, apesar deles trazerem elementos culturais próprios, eles misturam esses elementos com os elementos da cultura grega, que já não era linear. Cultura grega, muitas vezes trabalhada como algo único, baseado muito naquela relação que o Heródoto ajudou a construir diante das guerras médicas, diante das grandes disputas, mas que mostra como é diferente quando você olha para o Peloponeso. Ao mesmo tempo, a estrutura políade da Grécia, ela nunca esteve restrita, nunca, Salvadimir, ela nunca esteve restrita àquela circunscrição específica, fechadinha, do que hoje a gente chama de ilhas gregas. Você tem polis e troca das polis em toda a área do Mediterrâneo. Rainha, mapinha, por favor, não faça maldade, não. É difícil, às vezes, você associar assim, já está na tua cabeça, não está na cabeça de todo mundo. Ok? Justo, abrindo o mapinha, compartilhando o mapinha. Ajuda quando eu boto o mapa assim, não ajuda? Muito. Beleza, então tá bom. Então vamos lá. Então, quando você pega isso aqui, ó. Deixa eu diminuir ele aqui. A gente usa, obviamente, como eu uso de propósito o mapa contemporâneo para ficar mais fácil. Quando você olha para essa área da Grécia, a Grécia não era isso. A Grécia que Heródoto vai contar e que vai disputar com os persas, ó a cordilheira, ó a cordilheira, ó a cordilheira, ó, marca, gente, ó. Sempre a cordilheira tem marcações aqui, ó, Teherã, ó. Aqui no norte, ó, marca. Então você vai ter essa grande cordilheira aqui, aonde você vai ter de um lado o Egito, de outro lado a Anatólia, de outro lado a Grécia. Rainha, então a noção de crescente fértil é esse desenho aqui, dessa luazinha aqui? Sim, senhores, eis o crescente fértil representado diante dos seus olhos. Tu afasta, tu consegue ver mais clarinho, ó. Crescente fértil. Quando você pega e entende essa construção, fica muito mais fácil notar que os gregos tinham colônias aqui, em toda essa área da Turquia, colônias no Chipre, nessas áreas do Líbano. Desculpa, só um segundinho, gente. Desculpa, gente, vocês já entenderam o meu contexto, estamos aqui de volta. Quando você pega, vou botar esse mapa destacado para vocês aqui. Mapinha de novo. Quando você pega a expansão de Alexandre da Macedônia, lembrando que a Macedônia seriam essas duas áreas que tem aqui no norte da Grécia, indo até os limites da Sérvia. A Grécia tem colônias que vão desde o Estreito de Gibraltar, colocadas em vários lugares aqui, e ainda vão ter outros povos e outros grupos que têm colônias com características próprias que também estão aqui colocados. Nessa região de Túnez, eu tenho uma presença muito forte. Falta nome. São os descendentes diretamente dos fenícios, que normalmente são associados,
que estão aqui presentes e que vão estar colocados. Tudo isso troca a cultura. Nada disso é isolado. Quando a gente, lá no século IV, colocou a figura do Alexandre saindo e conquistando as primeiras vitórias, vocês lembram? Era aqui. As vitórias do Alexandre, todas têm inicialmente esse eixo, até a altura do Irã. A grande vitória dele, quando vai ser estabelecida aqui nos limites do que era a origem dos persas, a, o domínio da cidade de Persépolis, o domínio da cidade, marco fundamental de Dário, organizada daquele momento, ela é fundamental para que a gente consiga perceber a dinâmica de poder que está estabelecida no primeiro momento. O casamento de Susa, deixa eu mostrar para vocês aonde é Susa. O casamento de Susa, você vai ver que ele já é feito nas áreas orientais. Vou pegar aqui. Armênia, Susa está aqui. Essa opção eu não consigo demonstrar. Olha aqui, ó. Susa, a expansão de Alexandre. Entendeu? Deixa eu marcar Susa para ficar mais fácil, para vocês continuarem vendo no mapa. Está aqui, nessa cidade, o casamento que Alexandre vai celebrar como marco fundamental, como ponto central do estabelecimento de uma aliança feita entre os diversos grupos persas que se estabelecem e os grupos gregos. Rainha, eu lembro no finalzinho da aula, mas não lembro o que é. Desta cidade, vou manter marcada ela aqui. Não está marcando. Estão vendo aqui onde está a cidade, certo? Marcando onde hoje é Sussatel. Não some, não. Vai sumir um pouquinho, mas deu para dar uma ideia, né? Ela está aqui no Azerbaijão. Mas repara, Rainha Longe não, está exatamente no efeito da Turquia. Nobres gregos de diversas localidades do mundo grego, nobres macedônios de diversas localidades do mundo macedônio, assumem um grande casamento coletivo para marcar a ideia de uma aliança entre persas e gregos. As vitórias de Alexandre vão ser, então, marcantes. Deixa eu abrir agora um outro mapa aqui. Estão conseguindo me acompanhar? Eu sei que, às vezes, para alguns, isso é fácil, já conhecem pra caramba, e para outros eu estou falando de algo muito novo. Por isso eu preciso parar para perguntar. A resposta é o silêncio. Tá tranquilo. Pode Tá ir. bom. Tá bom. Vamos embora. Professor, só uma dúvida. Posso? Claro. Nós, Deve. tem, nós temos a noção de Alexandre, o Grande, o Poderoso, né? Uhum. A população da época, eles tinham noção disso, da grandiosidade dele, foi algo construído e que depois foi visto como realmente tão grande. Linda pergunta. Linda, 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 perfeita pergunta. Vamos lá. A Alexandre era contestado pra caramba no momento do seu domínio. Muito contestado. Você tem uma carta apócrifa dele justificando com os gregos a relação com os persas. Você tem o questionamento naquele primeiro momento, quando ele assume o poder. Você tem o questionamento pelo fato dele não ser grego, não pertencer àquela cultura. Então, Alexandre é muito contestado. Conforme Alexandre vai tendo as conquistas militares e levando nobres e tendo as conquistas, você passa a ter dois grandes grupos. Um grupo
que vai mandar as notícias sobre as conquistas, que vai pregar sobre as Alexandrias, que vão circular sobre esse novo mundo que está colocado, que vai construir as biografias relacionadas a Alexandre. Esse grupo vai construir essa imagem aqui. Deixa eu ver se ainda tem aqui. Tem um conjunto de imagens aqui que é perfeito para eu te explicar isso. Esse grupo vai conhecer esse Alexandre. O Alexandre que está no mosaico romano, o Alexandre que vai estar pintado, o Alexandre que vai estar reproduzindo, sendo instruído pelo Aristóteles, o Alexandre que vai virar ícone pop, o Alexandre que tem estátua de bronze, o Alexandre que vai ser, que tem estátua, o Alexandre, tudo isso são elementos. O Alexandre tem estátua, o Alexandre tem as imagens de bronze. O Alexandre já na antiguidade tem mosaico. Mas no momento da produção, no momento que Alexandre estava fazendo essa expansão, você tem um grupo que está entendendo que o Alexandre representa, olha o tamanho do império, tá? Eu acho que é legal da gente ter um pouco dessa imagem aqui. O Império de Alexandre é esse em laranja, tá? Aqui é a cartaginense. Aqui são os etruscos colocados, esse amarelinho mais aqui, que depois vão virar os romanos. Então, esse mundo grego aqui foi dominado por Alexandre. Uma parte dele está em contestação sobre esse relacionamento com Alexandre, está mais próximo, por exemplo, a cartaginense. Tem colegas entrando, vamos dar o acesso. Paulo e o Renan chegaram. Sejam bem-vindos, meus caros. Então, quando você pega essa expansão aqui do Alexandre, você vai estar colocando que todo esse elemento vai estar criando uma iconografia. Que iconografia é essa, rainha? Deixa eu botar um outro mapa aqui que eu gosto mais. Espera aí. Que iconografia é essa? Eu gosto de mapas de escola. Mapas de escola são excelentes, que eles inventam a roda. Vai, abre. Isso. Peraí, deixa eu tirar isso daqui. Ó, quando você pega e você vai justamente entender, Alexandre consegue a unificação aqui na Grécia, começa as primeiras vitórias dele, como a gente colocou. Todo este das primeiras vitórias de Alexandre, eles estão exatamente colocados dentro dessa relação. Então, ó, vocês podem ver, Cid, que os nomes graníacos, que você vai ter. Ok. Conforme você vai tendo a expansão de Alexandre, você tem dois caminhos aqui. Em 331, depois que você vai tendo um retorno de Alexandre, fez o casamento de Susa, se relacionou com a Babilônia, dominou a cidade de Persépolis, chegou a Pusa, você passa a notar um caminho de retorno de Alexandre, onde ele vai consolidar o domínio na Mesopotâmia e aonde ele vai estabelecer um domínio em direção ao Egito. Essas regiões aqui, elas vão ter idas e vindas da maneira como ele vai estar colocado. Eu vou explicar isso agora, sobre essas idas e essas idas ao longo dessa vivência e da história do Alexandre. Mas eu acho que eu me perdi na sua pergunta, Damares. Consegui te responder? Não. Se não, pergunta de novo, que eu acho que eu fui viajar, fui falar de mapa, esqueci de te responder. Na verdade, nós temos noção da grandiosidade de Alexandre, mas se as pessoas da época, se a população da época tinha essa noção do tamanho da grandiosidade dele. Não. E mais do que isso, até a grandiosidade dele a gente pode contestar. Explico a contestação. Alexandre foi um sujeito que foi muito biografado posteriormente. E Alexandre foi utilizado para um momento em especial que começam as guerras, que são muitas vezes chamadas de púnicas, né?
que são as guerras entre os romanos e os macedônios pelo controle dali daquele espaço do mundo grego. Naquelas guerras entre os romanos e os macedônios, há um sujeito chamado Plutarco fez questão de dizer assim: a história não pode ser perdida. Nós precisamos contar, nós precisamos validar, nós precisamos lembrar as pessoas da história que foi vivida, da história daqueles que são os verdadeiros e os grandes heróis. Esta história baseada na imagem. Olá, Paula. Esta imagem baseada nos verdadeiros e grandes heróis, na busca desses heróis, na representação desses heróis, vai fazer com que o resgate da memória do Alexandre seja muito mais, salve Renan, vai fazer com que a memória relacionada ao Alexandre seja muito mais intensa, seja muito mais estruturada. Então, olha a loucura que eu estou te falando. Alexandre foi pouco importante? Não. Mas justamente por ter sido uma figura importante, foi muito contestado. Muito se discutiu que as guerras eram desnecessárias, muito se discutiu que aquelas figuras não deveriam estar nos lugares onde deveriam estar, muito se discutiu o custo dessas guerras, muito se discutiu. Quando se discute isso, você passa a entender: Alexandre foi aquele que impôs uma cultura grega dentro dos espaços do mundo persa, lembra daquela discussão historiográfica? Ou, de fato, ele encontra uma cultura local, aquela cultura resiste a tentativas de imposição, dialoga, e aí você vai colocando aquilo. Então, respondendo sua pergunta de maneira clara, existiam núcleos daquele momento preocupados em transformar Alexandre em um herói. Ele tinha gente contando as histórias dele, gente contando na Grécia dos grandes feitos, os registros militares, os registros de estratégia militar de Alexandre são muito volumosos. Feitos, liberação de cidades, vitórias, são muitos. Ao mesmo tempo, você tem uma série de figuras, influências, grupos que vão estar dizendo ele não é isso tudo, ou ele localmente não tem esse direito, esse domínio, ou, de outro lado, ele era uma figura odiosa que destruiu e dilapidou, que levou a cultura, ainda bem que morreu cedo, senão o mundo grego não ia resistir à imagem dele. Isso, isso não é incomum. Por que para a gente é tão forte uma figura como ele? Porque para a gente nós somos fortemente vinculados à imagem de uma história positivista baseada no herói. Essa história positivista baseada no herói faz com que a imagem que você vai construir é daqueles que fizeram grandes coisas. Se ele liderou um império, teve várias conquistas militares, aquilo está documentado, esse é o cara. E aí entra exatamente o que o Renato colocou ali. Ele é muito contestado, mas os militares atuais gostam muito da história dele, porque legitima a ideia de heroísmo militar, bases do fundamento militar. Então, a história dele é criada e recontada. Por que, contemporaneamente, eu vou botar uma estátua dele em algum lugar? Nenhuma estátua é um discurso perdido. Toda estátua é posta em algum lugar por algum motivo. O motivo depois pode ser perdido, ressignificado, mas tem um motivo. Diga, Dani. Uma pergunta assim que agora surgiu do nada, assim, né? No caso, eles dominavam, que nem o Alexandre dominou vários lugares, né? Vários locais. É assim, na minha cabeça agora, não sei por que veio essa questão. Por que eles não denominavam, vamos supor, já que ele era da Macedônia, não botava aquele país, aquele local que ele dominou como sendo Macedônia e continuava chamando o nome que estava lá. Pô, mas Excelente. você é meu, eu dominei. Qual é o Excelente. critério disso? Assim, Porque não existe.
né, Desculpa. passaram, dominaram, e o nome continuou, né? Ao longo do tempo foi até alterando, né, a maioria, mas nada que da sua origem. Este movimento, que você reconhece, coloca muito bem, é um movimento que a gente chama de movimento dos estados modernos. É nos estados modernos que você passa a ter a lógica de anexação do território por fronteira. As conquistas de Alexandre não constituem fronteira. A conquista de Alexandre não constitui fronteira. Isso é demais. As conquistas de Alexandre não constituem fronteira. Então ele domina e ele, para dominar, ele precisa ser reconhecido como líder local. Para que ele seja reconhecido como líder local, muitas vezes ele precisa garantir pessoas que respondam a ele, que mantenham uma relação estável com ele, que imponham, que levem, que estruturem alguma coisa para dar sentido. Isso é lindo demais. Pare e pense sobre isso. Hoje, quais são os grandes monumentos de dominação que eu utilizo? Economia, os sistemas administrativos, e os mecanismos de entrada e saída de mercadorias, produtos ou pessoas, certo? Naquele momento, os mecanismos são o militarismo e a própria estrutura desse militarismo, não o militar de carreira como a gente conhece hoje, a ideia de que eu tenho uma força militar maior e mais capaz, a realpolitik, como chamavam os antigos. Dois, ele precisa garantir que as pessoas reconheçam aquele poder. O poder ele é feito a partir da métrica do reconhecimento. Então, se casar é uma forma de reconhecimento, fazer um monumento, mandar construir uma estátua, mandar escrever alguma coisa, mandar fazer uma melhoria, qualquer coisa estruturada dessa forma tem sentido exatamente por isso. Isso é absolutamente fora de série, porque você entende o sentido de império. Império não é uma posição onde você passa a ser parte do território, mas você passa a ter um grupo, um povo, um território, uma dinastia que reconhece a outra como sua liderança. Fale, Renan. Eu sei que foi comentado um pouco na aula passada sobre isso, mas o que você trouxe até dentro da pergunta da Daniela até reforça um pouco que é prematuro falar em imposição cultural, e sim em dinâmica, em troca cultural, entendeu? Agora, imposição de cultura grega, acho que é um discurso um pouco prematuro em se afirmar com o que aconteceu ali, com essas trocas. Concordo em gênero, número e grau. Concordo em especial porque você não tem conceitos que abarquem isso com a qualidade devida. Vou te dar um exemplo que é ótimo, tá? Mark Bloch, o grande Mark Bloch, ao se referir e discutir, por exemplo, o Império Romano, se questiona, não é possível que ainda existam pessoas na contemporaneidade, Mark Bloch escreve na década de 1920 e 1930, que acreditem que toda a cultura do mundo saiu de uma cidadela no centro da Itália, fruto de uma cultura de meia dúzia de ilhas perdidas no mar Mediterrâneo. É uma grande construção de discurso que eu posso pegar o Renascimento, eu posso pegar o Iluminismo, eu posso pegar vários movimentos ao longo do tempo que me dão a base para entender sobre isso. Vou pegar um exemplo aqui, Renan, mas fala, não, antes, deixa eu terminar a tua resposta. É isso? Consegui te responder? Sim, eu teria outra dentro, mas eu deixo para fazer em outro momento, que não, pode continuar. Pergunta, vamos embora. Era só a respeito da referência anterior, a respeito do que se escreve sobre Alexandre, esqueci até o nome do historiador, do biógrafo aí dele,
Mas eu já li alguma coisa que quando ele chega em Jerusalém, ele não destrui Jerusalém, né? Não. E aí tudo, eles falando que é por causa de uma visão que ele teve, do encontro. Isso é história ou isso é mito? O que é? Isso é uma construção da igreja a posteriori para legitimar Alexandre. Cara, e você tocou numa parada que eu acho boa demais, mas é difícil para explicar. A igreja romana tem um problema no momento que ela começa a consolidar. Vocês concordam com isso? Como é que a igreja romana vai dizer que o que Cícero escreveu não presta, que eu tenho que jogar Platão fora, que Alexandre era um bárbaro, que eu... como é que eu lido? Como é que eu lido com aqueles caras que vieram antes? Bom, beleza, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o povo escolhido, os hebreus e os gregos. E eu preciso achar algum lugar para eles. Em um determinado momento, a igreja construiu uma ideia de limbo. E a ideia de limbo, entre outras coisas, era para armazenar esses caras. Quando o Heisinger, o Heisinger foi agora, o Heisinger chamava como Bento XVI, né? Acho que era isso. Quando o Heisinger diz assim, o limbo não existe, ou não, o limbo era uma tradução, ele dá uma belíssima adaptada na história. O limbo é uma tradição que serviu para um determinado momento, muita gente ficou chateado. Como assim? Que não pegou a ideia de que é exatamente como o Renato colocou, é uma adaptação para que você possa colocar. E aí você pegou o ponto exatamente sobre como é que eu vou dizer com uma figura tão legitimada, tão estruturada, tão reconhecida, como é que eu vou dizer que, na verdade, ele não era essa figura toda? Então, eu resolvo isso como? Eu resolvo isso, dou uma ajustada, dou. Sacou? Eu resolvo isso legitimando um passado, legitimando uma história. Como é que Constantino aparece conhecendo o cristianismo? Uma visão na ponte de Milívio, onde você vai estar. Como é que aqui no Rio de Janeiro você tem a ideia do Estácio estar ali combatendo e escolher São Sebastião como padroeiro? Uma visão dele aparecendo no céu. É tradicional, aparece de Isso é, maneira recorrente. isso é comum. A construção de Roma foi assim também, para Sim, legitimar Rômulo e Remo, exatamente. não é não? Exatamente. Então, a mitologia, eu gosto muito de deixar essa definição muito clara. Mitologia não é mentira. Mitologias são a verdade, realidade, discussões ressignificadas. Eu preciso ganhar um significado para aquilo. E aí eu utilizo aquilo como padrão e como forma de reconhecimento. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu falei que Alexandre, como a Damares colocou de maneira brilhante, Alexandre está bem presente na cultura pop, certo? Faz uma busca qualquer no YouTube e dá uma olhada quantas vidas, histórias, vídeos sobre Alexandre você vai encontrar. Eu posso garantir que já deve ter passado do mundo inteiro. Se eu jogar em todas as línguas, já passou do 1 milhão. Fácil. Vou dar um exemplo. É 4 minutinhos só. E é só para pegar exatamente essa construção bem mitológica. Bem, bem, bem. Vou comprar nada, meu filho. Deixa de ser chato. Tá sem áudio, é sem áudio? Tá sem áudio? Tá sem áudio? Tá sem áudio? Sim. Então, peraí, vamos de novo. Tá sem áudio. Deixa eu voltar do início. Pegar um bem cultura pop. Pegar o Nerdologia. Nerdologia é ótimo para cultura pop. Compartilhar com áudio, adicionar.
Esse agora vai. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe. Chegou com áudio? Esse canal é absolutamente Sim. bombado, ele é bastante conhecido, quem é de história. É só para dar uma ideia de como se constrói esse tipo de imagem, bem cultura pop, beleza? Bem rápido. Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E já passou do Helesponto para você ver esse Nerdologia sobre a ascensão de Alexandre o Grande. Mais ou menos no dia 20 de julho de 356 a.C., em Pela, então capital do Reino da Macedônia, nasceu Alexandre da dinastia Argéada, que você conhece como Alexandre o Grande. Não sabemos exatamente o dia de seu nascimento, já que a conversão do calendário ático, usado naquele contexto, para o nosso calendário atual, é um pouco imprecisa. Ele foi o segundo filho do rei Filipe II da Macedônia, e sua mãe, Olímpia, era a quarta das 7 esposas do rei. Olímpia era filha do rei Neoptólemo I do Epiro, aproximadamente onde hoje é o norte da Grécia e sul da Albânia. O casamento entre Olímpia e Filipe foi parte de uma aliança política, e ela enfrentava resistência na corte real, por ser do povo molosso, não de uma família nobre macedônica. Também por causa disso, a infância e a juventude de Alexandre foram marcadas por intrigas políticas. Um fator importante e pouco conhecido é que ele tinha um meio-irmão mais velho, Filipe Arrideu. Teoricamente, ele seria o principal candidato herdeiro do trono, mas era considerado de inteligência frágil. Muito provavelmente, ele possuía alguma deficiência intelectual, um aspecto de saúde pouco estudado até recentemente. Além disso, Filipe Arrideu era filho de uma cortesã que o rei tomou como esposa, sem origem nobre ou politicamente importante. Mesmo assim, as mães dos dois jovens disputavam protagonismo na corte para, consequentemente, buscar garantir cada uma o seu filho na sucessão do trono, ao ponto do grego Plutarco escrever que Olímpia teria envenenado Filipe Arrideu, que teria sobrevivido com sequelas neurológicas. A influência de Olímpia na criação e na ascensão de Alexandre foi decisiva para o seu reinado, e o relacionamento entre mãe e filho era complexo. Até os 13 anos, Alexandre foi criado como pelas tradições de um menino da nobreza macedônia, mas seu pai desejava ir além. O reino da Macedônia era visto com certo desdém pelas elites de cidades como Atenas e Esparta, como um reino menor, um povo que não seria grego de verdade, ou até mesmo seriam bárbaros. Filipe II iniciou então uma série de reformas na Macedônia, como no exército e na vida intelectual. Para isso, ele determinou que seu filho precisava de um tutor mais qualificado e contratou um certo filósofo para isso. Em troca de reconstruir a cidade natal desse filósofo, que o próprio Filipe havia saqueado, ele daria aulas para o jovem Alexandre e seu círculo mais próximo de companheiros, que teriam papéis decisivos nos anos seguintes, como Ptolomeu, Heféstion e Cassandro. Aristóteles, que foi o tutor de Alexandre até os 16 anos de idade, ensinando lógica, ética, poesia, medicina, religião e, claro, filosofia. Ele também teve aulas de geografia que fizeram Alexandre futuramente reduzir sua estima pelo tutor, já que em suas viagens ele descobriu que muito do que Aristóteles ensinava como geografia eram lendas, estavam erradas. Nesse período de juventude, Alexandre se considerava numa missão divina, com um destino de glórias pela frente. Isso era consequência do tratamento que sua mãe lhe dava, afirmando, por exemplo, que a sua chegada foi precedida por profecias dos deuses. Claro, isso era parte das intrigas políticas e também das ideias de Aristóteles, que via a escravidão como algo natural e defendia a separação entre gregos Rainha era assim mesmo? Ele está contando certinho como aconteceu. O que vocês acham? Quando você tem um olhar muito voltado ao factual, tudo e qualquer evento que aparece ao longo do tempo transforma para você em informação. Apesar da história ser linda, coloca uma série de formas que, obviamente, a gente não tem como saber. Como é que eu vou saber o que Alexandre estava pensando? Como é que eu vou saber o que Olímpia estava pensando? Eu vou saber o que são as construções que vão estar fazendo. Meu ouvido tem que estar treinado. Aí eu falo para meus alunos assim, cuidado com o que você vê no YouTube. Ai, meu Deus, vamos entender exatamente sobre isso.
É isso. É exatamente sobre isso. Cara, temos que ter os devidos cuidados para você fazer a investigação. Quando eu chego para vocês e digo, vamos fazer essa investigação com calma, e vocês me perguntam alguma questão e eu digo, é controvérsia, não é nada fechado, não é. Cara, é porque a gente tem que ter cuidado para poder entender, porque senão as coisas não funcionam. Pegaram a ideia? Eu não sei se eu viajei muito para te responder, Renan. Eu acho que eu fiz um carnaval aqui, misturei com a linha da Não, Damares, com o processo, mas conseguiu ficar parecendo uma explicação, pelo tá menos? respondido. Com toda certeza, tá respondido. Então tá bom, então tá bom. Então tá... Fico mais tranquilo. Então vamos embora. As conquistas militares do Alexandre, elas são todas marcadas por uma série vou botar de novo uma palavra das conquistas, porque eu acho que é legal para a gente poder perceber. Todas essas conquistas, elas precisam ser entendidas, e aí a pergunta da Dani é muito boa para entender isso. Alexandre não está entrando nessas regiões e se tornando o senhor absoluto, dominando completamente, e se a partir disso. Não. Não, a primeira coisa que você tem a seu favor em uma guerra é o espólio. É aquilo que você quer levar de maneira direta para poder garantir que aquilo valeu a pena, que aquela estrutura gerou os dividendos que você esperava, que aquela organização abre para você exatamente o que você quer. Essa estrutura é que deve ser base para a gente entender o que está envolvido na expansão de Alexandre. A expansão de Alexandre tem duas grandes fases. A primeira grande fase foi essa que a gente iniciou, é a fase oriental, é a marcha que o Alexandre vai fazer. Por que Alexandre marcha de maneira oriental? Por que isso é tão importante para a gente entender o processo de Alexandre? Ele está no mundo persa. Ele está sendo integrado a elementos da cultura persa. Desde o que você viu em Dário e Bartira, é estranho que os persas tenham limite de expansão para o Oriente? Não, não é. Tanto não é estranho que os persas tenham um limite de expansão para o Oriente, que você passa a entender. O mapa aqui. Que vocês passam a entender exatamente esse caminho. Nota, o primeiro lugar que você vai estar é a Trácia, uma área tradicional do mundo grego onde você está. Boa parte das disputas elas vão acontecer numa cidade onde já tinham sido as Guerras Médias, a Lídia, a Bitínia, e aí, a partir da vitória em Gordion, eu tenho uma mudança. A partir desse momento aqui, eu preciso estar entendendo o caminho da marcha. Eu preciso estar entendendo as fases. A primeira grande expansão para Alexandre não vem em direção a essas áreas. Vocês podem ver, aqui é 332, 333. Aqui é onde estava direto. Minto. Aqui é a primeira marcha. Vamos por aqui. Aqui é a primeira marcha, 334. Você vai ter as primeiras vitórias. Eu tenho as batalhas de Issos. Lembra por que isso é importante? Olha aqui, ó. É o limite da Anatólia, aonde você passa a ter, então, o diálogo com... Você passa dos limites e você vai em direção a essas conquistas do Mediterrâneo Oriental. Biblos, Damasco, Siés, Jerusalém. Por isso que o Renan estava colocando aqui em 331 em Jerusalém, ele não destrói Jerusalém. Repara, mas ele também não destrói Damasco. Ele constrói Alexandria. Mênfis ele destrói.
destrói porque Mênfis se levanta contra ele, porque era o centro clássico da dinastia então colocada com os descendentes que estavam estruturados ali. Então, lutar contra Mênfis foi fundamental. Quando você vai ver Alexandre chegando até Paratonion e principalmente ao oráculo de Amon, você vai ter a coisa mais fantástica. Segundo conta a lenda, o oráculo de Amon diz para Alexandre que ele não era descendente de Zeus, mas ele era descendente de Zeus e de Amon. Para quem não está tão habituado com a mitologia egípcia, Amon é simplesmente aquele que carrega a carruagem do sol. Amon é a figura máxima colocada sobre aquele que todos os dias atravessa as trevas da noite e devolve o sol para a humanidade todos os dias. A imagem de Amon, ela vai ser base das estruturas faraônicas. Então, quando Rainha, eu preciso acreditar que o oráculo disse isso mesmo. Você pode acreditar que o oráculo disse ou achar que foi uma baita estratégia política, para a gente pouco importa. Eu entendo a lógica do efeito. E a lógica do efeito ela é poderosa. Vocês estão vendo o mapa da Unicamp, né? Esse de Mênfis, estão vendo certinho, não estão? Sim ou não? Então, beleza. Sim. Conforme você vai ter essa estrutura, você vai ver a base daquilo que o mundo persa já fazia nessas mesmas regiões. Rainha, como assim, mundo persa? Apesar do que normalmente é ensinado, eu vou pegar lá o que a Damares falou na última aula e a pergunta que o Renan me fez. Apesar do que muitas vezes tinha ensinado, Jerusalém, Israel e Judá, melhor dizendo, não são reinos tão autônomos assim. Eles o tempo todo estão sob a zona de influência de algum império muito mais poderoso. Quando eles são derrotados pela Babilônia e vão fazer o trabalho compulsório, era algo recorrente na Babilônia e eles vão ser levados àquilo. Quando o Egito continua influenciando dentro das trocas das figuras políticas, é assim. Agora, com a expansão de Alexandre, é essa influência desse novo império que está colocada. E aí vem, vamos voltar para o mapa maior. Não. Quando você passa e vai entender essa marcha para a Síria, são 10 anos. São 10 anos. Quer dizer, é menos, né? São 10 anos para ele poder chegar aqui, ó. Ele vem a Granico, 1 ano, ele já tem essas conquistas militares, 2 anos, ele vai estar chegando, ao mesmo tempo que uma parte do exército está lutando aqui, uma parte vai a Gugamela, eu tenho a coroação na Babilônia, o casamento de Susa, aonde ele vai fazer aquela grande união, e a vitória em Persépolis. Este é o grande eixo de vitória. O que muda com a vitória em Persépolis? Justamente a ideia de continuar. A ideia de expandir e fazer novas cidades. Rainha, tem umas cidades que repetem o nome, a própria Susa, Alexandrias, aqui como Herat. Essas cidades são o quê? São cidades criadas por Alexandre. Repara, Alexandria, Herat, Ortospana, Cabul, Alejandria, Kandahar, todas cidades famosas ainda hoje. São todas Alexandrias originais. São todas cidades. Rainha, mas ele botava o nome dele na cidade? Lembrem da noção imperial. Ele precisa de legitimidade, ele precisa de reconhecimento, ele precisa de poder, ele precisa de exército, ele precisa. Se o que legitima ele, lembra das palavras do Alexandre na última aula, se o que legitima ele para ele continuar no poder e não permitir que outras lideranças políticas tomem o poder dele, é porque ele tem vitórias militares. É porque ele consegue enriquecer a partir dessas grandes estruturas.
Tem lógica o que eu estou falando? Peraí, deixa eu ver se eu entendi mesmo. Ele faz uma Alexandria no Egito. Isso. Faz uma outra Alexandria, mais ou menos ali onde é uma parte do Irã. Isso. Tem uma outra Alexandria no que é uma parte hoje do Afeganistão. Tem. Tem uma outra Alexandria numa parte... Tem. Pelo amor de Deus, é muita coisa. É. Por isso, você pensar, por exemplo, de uma Alexandria aqui em Escata. Por isso, você entender a pressão que Alexandre vai gerar quando atravessa o rio indo. E aí a gente vai começar a falar de uma coisa que é, no mínimo, muito interessante. Fale, Dani. Eu dei uma bugada. Alexandre foi antes de Cristo. Foi. Beleza. Como é que, assim, a igreja levantou a visão Lá depois depois de... mesmo, é isso mesmo. Não, então, assim, eu Legitimação ainda do tava pensando, passado. será que eu tô aqui datada, assim? Porque, literalmente, eu não tô seguindo as datas. Aí eu até botei, acho que lá no chat, eu falei, ué, ou errou, né? O vídeo que a gente viu era antes de Cristo, eu errei. Peraí, eu buguei, literalmente. Eu falei, pô, Alexandre tinha 700 anos e eu tô aqui. Não. Eu tô achando que é depois de Cristo, antes de Cristo. Excelente. Alexandre, para a história, tem uns 2.000 anos, porque toda hora ele é recuperado. Não, Seja porque para aparecer no pra mim, Nerdologia. tantos anos aqui, porque o vídeo era antes de Cristo, aí se Cristo estava ali como Cristo, aí eu falei, Jesus, eu buguei. Porque esse, né? Pode desbugar. Como é que ele É teve isso a visão mesmo. de Cristo antes de, né? Assim, É isso. Cara, você entendeu? É isso. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. não, eu tô aqui porque sabe Bota que uma eu sou visão. frente, né? Assim, ainda mais esse horário, aí que eu não funciono mesmo. Aí ferrou. Aí eu falei, gente, tô aqui, o vídeo tá ali antes de Cristo. Eu tava achando que era depois de Cristo. Se é depois de Cristo, ele tem 700 anos, fácil. Esse é o grande jogo, tá? E é um grande jogo mesmo. Alexandre é uma figura constantemente recuperada. E justamente por ser recentemente recuperada é que a gente está discutindo helenismo. E repara, eu vou começar a discutir, de fato, é aquela discussão de helenismo. O que rolou, afinal, quando eu cheguei ali? Tem uma cultura que se torna dominante, tem uma estrutura, o Renan já adiantou um pouquinho, já deu spoiler ali. Não dá para falar de uma dominação de uma cultura grega direta, porque isso me parece frágil. Me parece frágil. E aí a gente vai trabalhar sobre isso. Não se justificaria, Renato. Perfeito. Não se justificaria. Nem na lógica cartesiana. Por lógica, nenhuma delas. Não vai bater. Diga, Renan. A ideia aí de Vou helenismo, repetir da de mais. cultura grega, tudo isso que a gente traz é importante a gente refletir a questão de assimilação cultural, ou se realmente é possível você eliminar, por mais que demore 1.000 anos, seja quanto for, uma cultura de um local. Porque muitas vezes a pessoa está sempre resgatando, igual nós falamos aí de legado judaico, cultura judaica, mas quando nós vamos ver lá na Babilônia, já tem uma certa assimilação de outros povos. A sinagoga que trouxeram aqui para o primeiro século, eles aprenderam lá na Babilônia, vem a Cabala, é tanta coisa, e mistura tudo. Então, eu acredito assim que realmente, de repente, é esse ponto que nós vamos chegar a refletir. Você falar que você vai assimilar totalmente e acabar com a cultura, é tudo um caldeirão. Não é isso que acontece com o Sim. helenismo, é isso. Só que a gente resgata aquilo como se fosse uma coisa única, isso é a cultura grega, isso aqui é para construir, aí depois Um discurso que coerente. parece que exatamente. É isso Então, aí. Vamos lá. Conceito de cultura. Momento aula de antropologia, que eu também adoro. Quando você fala sobre cultura e a ideia de imposição sobre cultura, ela acontece. Mas ela precisa de mecanismos muito bem estruturados para conhecer.
Eu preciso que um grupo tenha uma identidade muito clara e utilize chave daquela identidade muito clara para que ela possa ser exercida. Quando eu olho para a construção de uma Alexandria, eu vou lidar exatamente. A construção de uma Alexandria é uma dinâmica de levar um elemento cultural de uma determinada região de forma intencional para garantir, para conseguir alguma coisa. Quando eu lidar com uma Alexandria, vou botar para cá porque eu acho que vai ficar melhor. É porque eu acho que o perfil está ficando meio escuro, mas vamos lá. Quando eu colocar uma Alexandria e quando eu discutir sobre uma Alexandria, sem dúvida nenhuma, eu vou perceber esse movimento, esse exato, perfeito e preciso movimento. A intencionalidade de levar uma cultura e disseminar aquela cultura. Quando eu coloco que naquelas cidades, naqueles lugares onde eu consigo me administrar, onde eu consigo chegar, o grego koiné passa a ser a língua fundamental, sim, eu estou vendo de maneira muito clara, de maneira muito estruturada, de maneira muito viva, exatamente essa característica. Tenho um desejo estruturado e sincero de garantir que haja um controle de determinados mecanismos culturais e eles me interessam. Não dá para comparar com mecanismos contemporâneos de comunicação de massa, comunicação por catequização com o uso da religião, a formulações relacionadas ao escravismo pelo não cumprimento. Essas estruturas não existiram e, para que elas existam, elas são de tal maneira complexas, de tal maneira estruturadas, que elas precisariam ser muito mais fortes do que a estrutura política que a gente estudou, muito mais organizadas do que a estrutura. Então, por isso, lembra que eu trouxe ali 3 linhas de definições? Uma que vai falar que o helenismo é a imposição da cultura grega, não vejo sentido. A segunda que vai falar sobre um híbrido e que o próprio helenismo ele é sim já um elemento baseado muito na cultura persa. Gosto muito desse caminho. E um terceiro, pós-colonial, que discute como a cultura seleucida, da cultura daqueles grupos, como uma cultura de resistência. Eu não acho isso impossível. Eu não acho isso inviável. Eu só acho mais raro, mais atípico. Me surpreenderia mais, apesar de entender a lógica de quem defende esse ponto de vista. Então, o ponto central ele passa a ser justamente a partir do momento em que Alexandre está conseguindo encontrar culturas diferentes, negociar com poderes políticos diferentes, pedir e construir cidades que se tornam atrativas, que vão levar as elites locais a dialogar com aquilo, que vão ajudar no desenvolvimento de outros elementos intelectuais, que vão ajudar no fortalecimento de uma cultura helenística, eu consigo lidar bem com isso. Eu imaginar que helenismo é uma cultura de imposição do modelo grego àquelas diversas regiões, não consigo entender isso. Mas são posições historiográficas. São posições que a gente leva e debate. Check? Beleza. Então, vamos lá, vamos continuar andando para a gente poder chegar. Eu tenho toda uma mitologia em torno de Alexandre. A figura de Alexandre no oráculo recebendo a ideia de que ele era um deus, que ele era escolhido, a imagem que vai ser construída por Zeus, e muito se discute que Alexandre passou a acreditar nisso em alguns momentos. Muito se discute que Alexandre passou a governar e a lidar com os seus governos com uma certa crença sobre esses elementos, e que essa crença teria sido um dos fatores muito prejudiciais e muito complicados na contestação do próprio Alexandre. Alexandre vai morrer muito jovem,
de uma morte muito complexa, aonde vai se discutir, foi uma briga, foi uma luta, foi uma influência, foi uma doença. O que é certo? Alexandre vai mudar a geopolítica do mundo persa. Até a ascensão da cultura seleucida, que existe. O que é a cultura seleucida? É a mistura dos traços que ainda estão presentes do zoroastrismo, dos elementos que estavam presentes dentro dos domínios e das características do Persa Oriental, que a gente conhece pouco, porque conhece muito relacionada a Dário. Então, a cultura do Afeganistão, a cultura do Paquistão, estou utilizando nomes contemporâneos para ficar fácil, eles aparecem, ganham força, ganham sentido e vão ajudar a construir esse novo caldeirão. Mas o exemplo que eu mais gosto para lidar com essa expansão do Alexandre é justamente quando ele passa do Helesponto, quando ele passa do limite aonde nunca os persas passaram, é o limite do rio Indo. Se discute que Alexandre, com aquela expansão, estou achando muito escuro. Vou mudar de posição, gente, desculpa. Me perdoem. A posição do Alexandre ali no rio Indo, que assim eu fico um pouquinho mais... Acho que eu vou tirar o efeito para ver se vai ficar um pouquinho melhor. Realmente estou achando escuro aqui hoje. Sem efeito. Acho que agora eu fiquei um pouquinho mais claro, não fiquei? Fala, não, para a gente tá a mesma coisa. A Raima continua falando que a gente está entendendo. Ok, já entendi, já entendi. Vamos lá. Quando a gente fala sobre essa passagem, os estudiosos de mundo grego, de mundo persa, eles analisam que houve uma grande mudança política entre os grupos indianos. Eles discutem, por exemplo, e olham esse elemento, não vai ser objeto, mas eu acho que é um exemplo que ele é muito legal para a gente entender. Vocês já viram a imagem do Lord Ganesha representado com as muitas mãos, com as várias representações? Já viram ou não? Sim. Quando você pega essa imagem do Lord Ganesha, vou pegar uma aqui para poder... Muito se discute que ali... Vou pegar aqui e mostrar para vocês. Muito se discute que, na verdade, aquilo ali ela faz parte de todo um discurso que teve que ser colocado e trabalhado dentro daquele movimento. Que discurso é esse? O discurso... Vai ficar curtinho, tu jura? Você passa a... Não estou conseguindo ampliar aqui agora. Ficou pequeno. Você vai pegar uma imagem do Lord Ganesha entre essas muitas mãos e os muitos processos, que é a ideia de que vários grupos de posições diferentes e locais diferentes e grupos diferentes, dentro daquele que era a tradição hindu, eles vão se reorganizar e vão criar um discurso que vão fazer o famoso modelo de castas, a famosa estrutura política relacionada à ideia dos posicionamentos e segmentos, porque eles não pertenciam ao mesmo grupo. Então, você tem que fazer quase que uma união do próprio panteão para que dessa união, desse próprio panteão, você consiga, então, estruturar um novo conjunto de forças. A morte de Alexandre, muitas vezes, ela vai ser apresentada como um ícone, como se tudo aquilo que ele havia conquistado, de alguma maneira, teria sido perdido, teria sido abandonado, teria sido... Esse argumento não se sustenta. Tanto assim que a gente passa a lidar
que essa grande área que a gente já falou e que a gente trabalhou no mapa, ela aponta para a gente muito mais do que uma ruptura completa e absoluta, mas ela aponta que há um loteamento, há um mapeamento entre essas diversas forças. Esse mapeamento vai fazer reinos que entre si não se assemelham. Notem o tamanho daquilo. Então, eu tenho o Egito, eu tenho as áreas do mundo persa, eu tenho as áreas da Anatólia, eu tenho as áreas da fronteira com o Paquistão, as áreas do entorno do Afeganistão, eu tenho a Babilônia, eu tenho um mundo. Esse mundo, de alguma maneira, vai ver figuras importantes diretamente vinculadas a Alexandre se tornando... Dorme não, Dani, pergunta para mim. Vários grupos perguntando, trazendo, levando a ideia de uma continuidade. Então, a gente passa a ter híbridos. Se você pega, por exemplo, aqueles textos que eu passei, e você vai discutir sobre Carcassone, e você vai discutir sobre o Egito Ptolomaico, você vai começar a perceber que tem elementos em comum. Então, aquela ideia, Renan, de que não teve exatamente uma cultura, que não teve... Não, teve sim. Uma cultura dominante, destruidora, que vai aculturar as demais? Teve não. Um elemento reconhecido, trabalhado de maneira direcionada, com um objetivo? Teve sim. Seleucidas, os hebreus, os famosos hebreus helenizados, teve sim. E se... Gente, eu vou fazer igual eu fiz da outra vez, eu vou pedir 5 minutinhos. Motivo, a esposa ainda não voltou e eu quero ver se as crianças estão silenciosas demais. Eu prefiro não arriscar nesse tipo de coisa. Eu pensei nisso, então, já tem uns 15 minutos que eu falei, elas dormiram, elas estão tocando fogo no apartamento. Ninguém perguntou, ninguém veio discutir mais o que aconteceu. Eu fiquei preocupada, te juro, como mãe, eu falei, alguma coisa de certo não tem. Vou parar a gravação, mas eu volto depois. Parei ela aqui agora, vou lá 3 minutinhos e volto.